Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui à nossa aula de etiopatogenia, tendo em consideração que essa é a última parte da nossa aula, porque já falamos de fatores externos, que são fatores de adoecimento, dentro da ótica da medicina chinesa, são eles os fatores climáticos, os fatores internos, que são as questões emocionais que nos fazem adoecer, o desequilíbrio emocional, e os fatores mistos, que não são somente fatores externos e nem somente internos, é uma junção aí, tá? Então, a primeira condição aqui, a gente vai falar da nossa constituição, né, nosso Jing. O Jing é aquele pacotinho, né, quando a gente fala do Jing ancestral, é aquele pacotinho de energia que você recebe aí dos seus pais, onde você tem ali a quantidade de energia necessária para você manter a sua jornada aqui, fazer as coisas que você precisa fazer enquanto você está vivo. Então, ele está muito relacionado aí com a questão da nossa constituição, como é que a gente nasce. A gente vê que algumas pessoas nascem com uma constituição mais fraca e outras com uma constituição mais forte. E existem fatores na vida de todos nós que acaba interferindo, de certo modo, no nosso Jing ancestral, né? Aquilo que a gente recebeu. De certo modo, esse Jing, ele tende sempre a diminuir ao longo do tempo, então quanto mais idade esse Jing vai diminuindo, tanto é que os idosos têm uma quantidade de energia, né, de Jing ancestral mais baixa devido propriamente da idade deles. Mas tendo em consideração aqui essa questão hoje da debilidade constitucional que afeta o nosso Jing, a gente vai entender alguns fatores aqui de uma forma mais, vamos dizer assim, detalhada, para a gente ter clareza do que pode estar afetando o nosso Jing, tá? Se é que a gente, você, né, no caso, tem alguma questão aí de debilidade da sua constituição. Por exemplo, uma das causas é vida antes do nascimento. A vida antes do nascimento é aquele momento em que ocorre a concepção, e nesse momento da concepção é muito importante que o estado do Jing dos pais esteja aí numa boa qualidade. E o que significa isso em termos objetivos, né? Significa que os pais, eles, assim, a melhor, tem uma idade assim, são mais jovens, né, para conceber uma criança, quanto mais jovem, de certa forma, melhor. Por que de certa forma? Porque existem pessoas jovens que não cuidam tanto na saúde, né, e acabam ali tendo um enfraquecimento da sua energia, enquanto outras pessoas mais velhas cuidam tão bem da sua energia que elas preservam esse Jing de uma forma mais favorável para elas. Então, de modo geral, em linhas gerais, quanto mais jovem, né, a idade de um casal na hora da concepção, é melhor, porque a criança vai receber, né, um Jing aí mais favorecido, né, mais forte ali para ela. Tanto é que a gente pode ver que existem situações em que uma família onde tem vários irmãos, a gente sempre fala assim, né, na medicina chinesa, quando a gente conversa, que o último irmão é aquele que recebeu o restinho lá dos pais, né, porque já foi concebido como o último, já foi gasto, a mãe gastou muita energia nos outros partos também, já tem uma energia mais defasada, e o último ali recebeu só um pouquinho, né. Bom, além disso, o que acontece? Não só a idade dos pais, mas o estado de saúde dos pais também durante a concepção, porque muitas vezes o que interfere também é a questão de os pais estarem extremamente exaustos, num estilo de vida que está, assim, exaurindo muito a energia deles, e aí eles concebem uma criança nesse estado energético de exaustão, ela também vai ter uma influência ali energética na hora da concepção dessa baixa energia dos pais. Outra coisa também é os pais que usam drogas, né? Álcool, drogas, estão nesse momento ali, muito nessa situação de alcoolizados, por exemplo, e acabam concebendo uma criança. Isso também tem uma influência energética no dia que essa criança vai receber, tá? Então, essas são as condições principais, né? A gente não vai ficar aprofundando aqui, senão vai ficar horas e horas falando, mas condições principais que afetam, sim, o estado ali, a constituição que essa criança vai receber durante a concepção. Outra coisa que afeta é o estado da mãe durante a gravidez. Então,
a mãe, às vezes, sofrer traumas, seja físico ou traumas emocionais, né? Então, traumas físicos, a mãe tem uma queda, ou a mãe adoece de uma forma muito grave, ou a mãe tem algum trauma, algum susto muito grave, né? Isso pode sim debilitar a constituição, a formação do Jing daquela criança que está sendo gestada. Tem uma, assim, é, não vou dizer teoria, né, mas de certa forma é, porque não tem uma comprovação científica, de que as crianças que nascem, né, os adultos, você percebe isso nos adultos também, como na Julia Roberts, né, que percebe aquela veia saltada bem na região aqui da testa, né, se você observar, ela tem uma veia bem saltadinha ali, proeminente, significa que durante a gestação, né, essa criança teve uma mãe que sofreu algum susto, algum choque emocional ali no momento que ela estava sendo gestada. Outra questão também são os eventos aí durante o nascimento. Então, às vezes a criança, os pais têm uma boa constituição, a gestação foi ótima, no entanto, a criança às vezes tem alguns problemas depois da gestação, quando ela nasce. Às vezes ela pode ter o quê? Várias doenças, vamos dizer assim, várias doenças recorrentes que vão acontecendo, quando pequena ainda, então isso vai debilitando a energia dela, porque uma criança quando nasce, o Ti dela e a energia do rim também ainda está imaturo, ainda está em formação junto com os órgãos, né? Aquilo ainda está se constituindo, a criança não nasce com a energia já pronta. Sim, ela tem a sua energia, ela tem a sua constituição, mas aquilo ainda está em formação, assim como o corpinho dela está em crescimento e maturação, é a mesma coisa para o estado energético de uma criança. Tanto é que é bem interessante, na prática clínica, quando eu faço assim com crianças, o que acontece? A criança, quando está mais adoecida, a energia dela, você percebe ela de uma forma muito mais superficializada. E conforme você vai fazendo uma acupuntura nela, dentro do que é possível para a criança, né? As agulhas pequenas, outras técnicas como o gua sha, existem várias técnicas dentro da pediatria, da medicina chinesa que é possível você tratar uma criança. Você consegue, com o tempo, ir fazendo com que essa energia aprofunde mais no corpinho dela, e aí ela vai ganhando mais vitalidade, melhorando a situação de energia e de saúde física dela também. Bom, voltando aqui, então, eventos durante o nascimento, essas doenças recorrentes, muitas vezes também a criança pode sofrer choques emocionais, às vezes violência doméstica, enfim, coisas assim que aquilo choca uma criança, aquilo leva um trauma emocional, isso também vai afetar na debilidade constitucional dela, tá? Essas são as principais, assim, causas, né, que podem, de certa forma, estar atrapalhando aí a constituição de uma criança e outras coisas também, por exemplo, com relação à infância, agora falando numa idade aí mais dos seus 2, 3, 4, 7 anos de idade, né? A criança também, muitas vezes, voltando para o assunto, que tem ainda, continua com gripes recorrentes, otites recorrentes, estados febris constantes, às vezes muito problemas com infecções, uso excessivo de antibióticos, ou uso excessivo de medicamentos alopáticos, é, isso vai também drenando energeticamente ela e, consequentemente, pelo estado crônico, né? Não é uma situação aguda que se trata, não. Isso é recorrente na situação da criança, ela vai ter uma debilidade constitucional também, tá? Vida adulta, por exemplo, a gente já observa quando um adulto tem uma debilidade constitucional, é quando. Só um ponto que eu gostaria de voltar na infância, né? Muitas vezes você já consegue observar que alguns órgãos energeticamente já estão mais enfraquecidos, por exemplo, na criança, quando ela já tem problemas com asma, bronquite desde novinha, ou, por exemplo, já com 7 anos de idade, que não seja por problemas
assim, de visuais, né, ela já tem problemas com dores de cabeça de uma forma recorrente também. Isso já denota ali uma deficiência energética do órgão do fígado, tá? Quando a gente fala de debilidade constitucional, só para esclarecer, não é só apenas a deficiência energética do rim. Outros órgãos numa criança podem vir mais enfraquecidos e trazer mais sintomas físicos com mais frequência em comparado a outras crianças, tá? É isso que a gente está falando aqui. E na vida adulta, por exemplo, voltando, a gente está falando em situações em que o adulto, às vezes, já tem adoecimentos, questões que só teria numa idade mais avançada. Às vezes já tem problemas com artrite, artrose, já é muito jovem, um embranquecimento precoce do cabelo, ou problemas auditivos já de uma forma precoce. Aquilo, ele não tinha problema auditivo e começou a ter de uma idade mais jovial, e isso não tem nada a ver também com questões de trabalho, por exemplo, às vezes está num ambiente de trabalho que dá perda auditiva, não, é uma questão da pessoa mesmo, né, porque tudo isso tem que ser observado, tudo tem que ser analisado antes de você chegar a uma conclusão, tá? Continuando aqui, gente, olha só, vou dar aqui o nosso slide. Outra questão relacionada a fatores mistos é a nutrição. Quando a gente fala de problemas nutricionais, a primeira coisa que a gente pensa muitas vezes é nutrição insuficiente, né? E isso é uma das causas mesmo, né? Às vezes, o que acontece? A nutrição insuficiente, a gente sempre tem que ter um olhar individualizado, porque cada indivíduo é um. Então, o que pode ser pouca comida ou de uma forma insuficiente para mim, pode não ser para o outro, porque cada um tem um ritmo de vida, cada um tem uma prática de atividade física, cada um tem um estilo de vida que compete a um profissional adequado de nutrição, olhar, né, e identificar ali o que é melhor ou não para aquela pessoa. Então, nutrição insuficiente é aquela nutrição que, quando a gente olha dentro da ótica da medicina chinesa, ela não está dando energia suficiente para que o indivíduo consiga fazer as questões do dia a dia dela, consiga ter uma boa concentração, um bom ânimo, certo? Então, por exemplo, assim, pode ser que a pessoa até tenha uma quantidade ali, né, de alimentos razoável, assim, mas há uma pobreza nutricional naquilo. Então, nutricionalmente, ele não está tendo energia, não está conseguindo, o baço dele não está conseguindo, de uma forma adequada, formar guti, tá? Acender esse ti ali para o coração, pulmão e formar a nossa energia vital. Tá tendo essa falha pela pobreza mesmo, seja da quantidade, seja da qualidade. Outra questão também é o excesso alimentar. O excesso alimentar é aquilo que para você já te causa um certo estufamento, já é demais. O excesso alimentar, a gente, independente da questão de peso, o que acontece? Ele bloqueia a atividade energética também do seu estômago ao longo do tempo. Por quê? Porque o seu estômago ele precisa estar em trabalho constante ali de transformação dos alimentos, tá? E aí, quando você enche ele de uma forma assim que ele não está acostumado, ele vai redobrar o trabalho dele. Até aí tudo bem, num primeiro momento, em situações eventuais, a gente acaba às vezes excedendo. Mas o problema é quando isso é de uma forma constante. E aí essa demanda de trabalho do estômago acaba enfraquecendo ele energeticamente. Então, por mais que você às vezes se alimente até de boa qualidade nutricional, mas ainda está em excesso, o seu estômago não está dando conta de transformar o que está vindo, porque ele já enfraqueceu, e dessa forma você não está conseguindo ter nem energia vital para suas atividades, por causa da fraqueza do elemento terra, de baço estômago, esse órgão e víscera, esse Zangfu aí, ele fica de forma enfraquecida, que não consegue fazer a produção energética que é necessária para o nosso corpo, tá? O excesso alimentar também a gente pode pensar às vezes não só na quantidade de alimentos, mas às vezes é, de você estar toda hora comendo algo, né? Então,
Você tem aquelas questões de se alimentar 3 horas, eu não estou falando nisso, estou falando assim, você não dá tempo do seu estômago digerir, você já coloca uma coisa, não dá tempo, já coloca outra coisa. Esse estado de constância, né, e trabalho constante, e aí não é por uma carga grande, mas é pela quantidade de trabalho do seu estômago, assim, de uma forma rotineira ali, e sem pausa, também acaba gerando deficiência aí de estômago e baço pâncreas. Hábitos alimentares regulares, né? Aí eu acho que é bem claro, isso está muito relacionado com o horário que você come, de você ter não só o horário que você come, mas ter uma rotina alimentar. Então, às vezes, uma pessoa que come tarde da noite, não gosto de colocar em caixinhas, mas vamos dizer assim, que de forma geral, para a população geral que vai dormir à noite, porque tem pessoas que trabalham à noite, né? Mas de forma geral, para as pessoas que vão dormir à noite e se alimentam perto ou muito próximo da hora de dormir, isso não faz bem para o seu estômago. Energeticamente, ele vai se enfraquecendo, vai gerando uma deficiência de yin do estômago aí também, tá? Outra coisa também, o horário que você come, ele é importante para manter as pausas, né. Então você, às vezes, ou ficar muito tempo com o estômago vazio, ou muito tempo, ou comendo de uma forma constante, essa discrepância, assim, sem você ter um ritmo, né, porque tudo é feito de ritmo na nossa vida, né. Acordar, dormir, né, dentro da ótica da medicina chinesa, o yin e yang, né, o yang máximo é o meio-dia, o yin máximo meia-noite, é um ciclo, tudo é cíclico. E você respeitar o ciclo, o biorritmo do seu corpo também te ajuda a ter mais vitalidade e saúde. E isso também tem relação com os hábitos alimentares que a gente tem, tá? Nutrição insuficiente, eu já falei aqui para vocês, né? Acabei já explicando essa questão da nutrição insuficiente, não vou estar aprofundando, nem é isso. Então, tipos de comidas e seus efeitos energéticos. Os alimentos, eles têm a sua classificação de acordo com a energia dele. Então, vamos entender isso. O alimento ele pode ter uma energia mais fria ou mais quente, mais yin ou mais yang. A alface, por exemplo. A alface, ela é de uma natureza energética mais fria, portanto mais yin. A pimenta, ela é mais yang, portanto mais quente. Então, não estou falando aqui de temperatura quando você aquece no micro-ondas, no forno, no fogo do alimento. Estou falando da qualidade energética do alimento que você ingere. E dependendo da quantidade, vamos dizer assim, do uso excessivo de determinada qualidade energética no seu organismo que você está ingerindo, também pode sim afetar energeticamente o seu elemento terra, seu baço, o seu estômago. Vamos entender então, por exemplo, com alimentos frios. Os alimentos frios, de uma forma geral, quando o uso é excessivo, a gente tende a enfraquecer mais energia de baço. É por isso que, por exemplo, na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, há um costume de fazer o aquecimento, né? A gente fala aquecer o fogo digestivo da pessoa, com, com o uso de chás. Um chá que você toma antes de você começar uma refeição e um chá que você toma, um outro tipo de chá, na verdade, um chá mais digestivo que você toma depois aí da refeição. Um vai te ajudar a você fazer a decomposição, a transformação nos alimentos e o outro vai te ajudar no processo digestivo. Esse cuidado, né, que se tem com o estômago e com o baço, ele acaba propiciando maior vitalidade e longevidade. E muitas vezes acaba sendo negligenciado. A gente acaba olhando para outras coisas que geram vitalidade e não os nossos próprios órgãos, que quando funcionam de uma forma harmônica e positiva, geram também vitalidade para a gente, né? Então, qual é a consequência do uso excessivo de alimentos com uma natureza mais yin, mais fria? Sintomas como diarreia. E quando eu falo diarreia aqui, você fala, nossa, que diarreia tem a ver com baço, né? Aí o que tem a ver? É o seguinte, o baço, a energia do baço, quando ele pega ali
o alimento, a energia do alimento, e vai ascender como Guti. Essa é a função, é o funcionamento e organização natural da energia do baço, é ascender. Mas quando ele enfraquece, quando ele não está um bom estado de ânimo, vamos dizer assim, a energia desce. E essa energia do baço, quando desce, ela é vista como um sintoma físico, como uma diarreia, tá? Então, diarreia, calafrios, que é a deficiência, né? Você tem muito yin no corpo, deficiência de yang do baço gera mais frio, calafrios aí, muco, porque o baço acaba não transformando, não transportando direito os fluidos do corpo, dor e distensão abdominal, então aquela barriga estufada, inchada, tem muita relação com questões de baço também, tá? Alimentos doce e açúcar também acabam. Quando eu falo de açúcar, alimento doce, estou falando de alimentos de açúcar refinado, esse doce que a gente come, brigadeiro, a bala, enfim. Esse tipo de doce acaba, com o tempo, danificando energeticamente o baço. E eu sempre falo para a gente usar o bom senso, porque não é você usar de vez em quando, não é isso, é o uso excessivo mesmo, tá, desses alimentos. O doce, a gente sabe que o doce ele corresponde ao elemento terra. Mas quando a gente fala que o doce acaba tonificando terra, fortalecendo terra, é o doce da abóbora, é o doce da cenoura, é o doce do milho. Esses alimentos de qualidade doce, na verdade, ajudam, né, realmente o elemento terra, o baço, o estômago, mas os refinados não. E aí, que sintomas que você tem quando há um uso excessivo de alimentos doces? Catarro respiratório, distensão e plenitude, né, abdominal, esse inchaço, muco nas fezes e secreção vaginal. Levando em consideração que todos os sintomas físicos, a gente precisa sempre ter um olhar multidisciplinar, né? Olhar para vários profissionais. Hoje, graças a gente tem uma medicina ocidental que avalia o diagnóstico através das imagens, de exames, e que quando a gente olha para a medicina chinesa, a gente tem que pensar que é uma medicina chinesa que o principal recurso que ela tinha na sua formação inicial eram sinais e sintomas. Os médicos chineses, na tradição, eles só tinham como afinar e apurar o olhar pelos sinais e sintomas que a pessoa apresentava. E nessa apresentação que ela tinha ali, era para eles a forma como eles iam entendendo como os órgãos estavam funcionando e dessa forma fazendo o diagnóstico se era o baço, se era o estômago, se era o fígado, que energeticamente não estava organizado. Hoje, por exemplo, a gente tem um recurso de imagem, de ressonância, raio-x, enfim, exame de sangue. A gente tem vários recursos, né, abençoados aí da medicina ocidental que ajudam, sim, o nosso diagnóstico médico. E a medicina chinesa, ela sempre vem complementar, ajudar mais ainda a fortalecer energeticamente você e, portanto, ter uma maior saúde e vitalidade, tá? Ainda falando de alimentos e seus efeitos energéticos, a gente falou dos alimentos yin, agora a gente está falando dos alimentos yang. Os alimentos de qualidade energética yang são os alimentos que têm característica mais quente. Então, quando a gente se alimenta de uma forma excessiva, aí, de alimentos mais quentes e muito temperados, curry, muita pimenta, né? Eles acabam gerando sintomas geralmente de calor no estômago e no fígado. E isso tem consequência. Gosto amargo na boca tem muita relação com um padrão ali de calor, fogo no fígado. Sensação de queimação no estômago, muita sede, é uma condição de calor ali no estômago. Ah, mas então quer dizer que toda pessoa que tem queimação no estômago é porque ela está se alimentando muito de alimentos de qualidade quente? Não, né? A gente não pode fechar isso num quadradinho, mas os alimentos têm sim uma influência nessa condição. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Então, alimentos gordurosos também é uma qualidade de alimentos que também prejudicam, né? O uso excessivo de alimentos de muita gordura, a, a função aí do baço e do estômago também.
Geralmente ele fica mais enfraquecido, então tem mais formação de flema, umidade, e aí acaba gerando sintomas mais como sinusite, secreção, muita questão de muco, né, mucosidades, tem muita relação com essa deficiência de baço pâncreas, né? Sensação de peso na cabeça, principalmente na região frontal, tem muita relação. Pode ver que muitas vezes uma pessoa que não está muito acostumada, às vezes come um alimento mais denso, come uma feijoada mais gordurosa, que, né, que dá aquele alimento mais pesado, às vezes ela vai descansar depois acorda com uma dor de cabeça frontal. Isso sim tem relação com uma deficiência de estômago e baço ali, formação de umidade, tá? É uma dor clássica aí da deficiência energética desses órgãos. Os hábitos irregulares a gente já comentou aqui, né? Mas assim, só fechando a ideia deles, que eu não comentei, que é a questão de muitas vezes, eu falei de horário, mas não falei de a gente se alimentar com pressa, agitado, discutindo, em reuniões de negócio. É comum, às vezes, as pessoas se reunirem, né, muito para comerem juntas. Mas o problema é quando as pessoas ficam só nessa questão de discutir e elas não observam o que elas comem, elas não olham para o que elas comem, elas não cheiram, não sentem o alimento que estão ingerindo, e essa inconsciência alimentar que acaba acontecendo, acaba fazendo com que muitas vezes você coma mais do que deveria, não perceba o seu alimento, porque a alimentação também acontece quando você olha, quando você cheira, quando você experimenta o sabor do alimento. Isso também é uma forma de se nutrir, tá? Então, essa inconsciência muitas vezes geram hábitos que acaba você não percebendo o que está comendo e de certa forma o seu corpo também não acaba absorvendo como deveria absorver energeticamente a qualidade daquele alimento, por mais às vezes que seja muito boa o alimento que você esteja ingerindo. E com o tempo isso tende a gerar uma deficiência de yin do estômago. E a deficiência do yin do estômago, muitas pessoas me perguntam, como é que eu sei que uma pessoa tem deficiência de yin do estômago, né? Além dos sintomas, que, por exemplo, é sede, mas não é aquela sede de beber um copão de água, é sede de pequenos goles, toda hora bebe um pouco de água. Ou dor no estômago, ou fezes mais secas, porque a deficiência de yin muitas vezes leva à formação de gera um calor falso, um calor vazio, portanto, esse calor acaba vamos dizer assim, secando os fluidos do corpo, né, gerando essas fezes mais ressecadas. Mas sim, voltando aqui, como é que se observa? E se observa muitas vezes olhando no centro, na região central da língua. Não tem uma língua aqui numa foto nesse momento, né? Não é aula sobre isso, mas essa região central da língua tem fissuras. E essas fissuras na região central que correspondem ali a estômago indicam uma deficiência de yin desse órgão, tá? Outra questão aqui são os fatores mistos relacionados à questão do trabalho, da ocupação de cada pessoa. Então, a gente organiza em fatores físicos e fatores mentais e emocionais, tá? Então, a questão física de um trabalho de pessoa, a gente sabe, às vezes a pessoa trabalhar muito tempo de pé, muito tempo sentado, a gente tem os ergonomistas que olham para essa questão de postura, como é que tá a posição do braço, das costas da pessoa, das pernas, porque tudo isso interfere na circulação sanguínea dela, no uso excessivo, por exemplo, na digitação e da forma como digita, né, a posição dos braços, ergonomicamente, tem que estar de uma posição que seja saudável para essa pessoa conseguir fazer o trabalho dela sem ter tantos danos físicos, né? E quando a pessoa tem, isso acarreta em quê, muitas vezes? Em uma circulação deficitária de Qi, de Jing, de Shui, uma deficiência dessas energias também. Então, com o tempo, o tipo de trabalho, às vezes, que a pessoa ocupa, às vezes com muito ruído, ela não usa o EPI, né, que é importante ali para o tipo de trabalho que ela tem, também acaba tendo deficiências auditivas. Então, quando você avalia um indivíduo, a gente fala assim, a pessoa tem uma deficiência auditiva, por exemplo, chegar e você pensar, a deficiência de Jing, né? Ele tem nossa, é tão jovem esse moço, e não tem, tem uma deficiência auditiva, é porque o Jing dele está enfraquecido, como eu falei anteriormente, em debilidade constitucional. Mas você nem sabe que ele trabalha, ou trabalhou, né? Às vezes já não está mais naquele cargo, mas trabalhou num cargo que tinha muito ruído, muito barulho, e acabou prejudicando a audição dele. Aí você vai entendendo de uma investigação mais profunda, indivíduo por indivíduo. Cada um é um.
Não dá para a gente pôr todos numa mesma caixa. A questão mental e emocional, a gente tem que levar em consideração que o trabalho é um lugar que sempre as pessoas estão de um tempo grande da vida delas e tem que se levar em consideração as questões mentais e emocionais, porque é ali que estão as relações de trabalho, é ali que ela sofre pressões, estresse, angústias, é ali que muitas vezes ela tem grandes frustrações, decepções. E nesse ambiente de trabalho, às vezes é muito adoecedor para essa pessoa. E isso é importante a gente entender, né? Não necessariamente o cargo que ela ocupa, mas o que o trabalho traz para ela, qual é o significado daquele trabalho mentalmente, emocionalmente, naquele ambiente que ela se encontra. E às vezes não é o trabalho, às vezes é a falta, as questões de desemprego, a instabilidade financeira, tudo isso gera questões emocionais que, de alguma forma ou outra, alguns órgãos vão ser mais afetados de uma forma mais imediata. Por exemplo, o coração, o fígado, o pulmão, são os principais ali que a gente rodeia. Mas, sim, podem ter outros ali em conjunto que a gente vai entendendo quais são os outros órgãos, por exemplo, o rim, muitas vezes, medo excessivo, medo do futuro excessivo, que a gente vai entendendo a questão dessa pessoa é, mentalmente, emocionalmente. Hoje a gente tem muitos casos de burnout e muito relacionado já com uma deficiência de rim muito grande. E a gente entende que quando chega numa situação dessa, energeticamente, o que a medicina chinesa faz é tentar aos poucos ir recuperando essa pessoa, porque num estado de burnout eu posso dizer para vocês que a recuperação é muito lenta. Vai depender muito da pessoa, da equipe que essa pessoa tem, de outros profissionais que ela está sendo acompanhada, para que ela tenha uma recuperação de uma forma adequada, né? Não uma recuperação que parece que recuperou, mas depois volta de novo rapidamente, aquele burnout. Então, quanto mais tempo está instalada aquela questão emocional, mais tempo demora mesmo nas sessões de acupuntura. É normal isso acontecer, tá? Aqui eu já falei para vocês. E outra coisa que sim, que parece meio óbvio, né? Mas que acaba não parecendo é se a pessoa trabalha arduamente por um longo período sem repouso adequado e alimentação adequada, o organismo não restaura o Qi e começa a depauperar a essência, então o Jing dela. Então, se a pessoa às vezes está num ritmo de vida, de produtividade, de exaustão grande, primeiro quem consome é o Qi dela, essa energia vital que é produzida pelo alimento que ela consome, pelo ar que ela respira. Esse aí se esvai. Aí depois que se esvai esse, começa a pegar quem? O Jing, aquele pacotinho que você recebeu, que você falou assim, você vai viver 80 anos. Mas como você está vivendo esse ritmo de vida, vamos diminuir mais 3, vamos diminuir mais 5 anos de vida seu, tá? Que você já está gastando antes. Então, é importante sempre as pessoas, assim, se você está aí com o seu cliente, né, ter a orientação, porque às vezes a pessoa não percebe, nem ela mesma percebe o que ela está fazendo com ela mesma. Então, você conscientizar ela do ritmo de vida, se está adequado para ela, orientar ela, às vezes, para ir para um outro terapeuta, outro profissional, psicólogo, ajudar ela a ter consciências, né, do porquê ela precisa tanto, produzir tanto, enfim, são questões mais profundas aí, vai ajudar até na questão da longevidade dessa pessoa, na saúde dessa pessoa, de uma forma indireta, não é nem com agulha aí, é uma questão mais de conscientização. Questões aqui de fatores mistos, né, ainda com exercício físico. Então, exercício suficiente, a gente já sabe, o sedentarismo causa, sim, questões de... Desculpa, fugi a palavra. Questões de saúde, né? A pessoa tem problemas de saúde também com o sedentarismo. E não só isso, a gente sabe que muitas dores físicas que o indivíduo pode ter melhora com o exercício físico. Por quê? Lembra? Toda estagnação de ti gera dor. Então, na hora que a pessoa começa uma atividade física, ela melhora de muitas dores porque está movimentando o ti naquela região parada do corpo. Lembrando sempre que o exercício tem que sempre adequado à pessoa, à idade, ao momento de vida que ela está. Sempre é importante essa adequação, porque também exercícios excessivos geram cargas aí que para o indivíduo, às vezes, ele não está
fisicamente apropriado para aquele momento, daquela carga excessiva de exercício, e isso acaba enfraquecendo o quê? O Ti dos rins, do baço pâncreas dessa pessoa, acaba tendo um enfraquecimento com o tempo também. E exercícios incorretos, a gente não precisa nem estar falando aqui, né? Que a gente precisa sempre adequar de acordo com a idade, com a nutrição, com a constituição dessa pessoa, porque a prática física incorreta, a gente pega vários casos aí na acupuntura de problemas de ombro, de joelho, de lombar, de exercícios feitos de uma forma incorreta, ou a carga que ele usou foi excessiva, e acaba gerando mais problema do que solução para essa pessoa quando ela fica parada porque precisa tratar uma dor física. Não estou falando de atletas, né? Porque atleta sempre tem alguma lesão, porque eles têm uma carga de física diferente de uma pessoa que não é atleta. Então é diferente a dinâmica de um atleta de uma pessoa que faz exercício físico só por uma questão de saúde mesmo, tá? E aqui, para quem já não tem uma deficiência de Ti, já não tem muita energia, então, assim, às vezes a pessoa chega num estado de exaustão tão grande na vida dela, tá tão cansada, que ela não aguenta ir numa academia, fazer um spinning, fazer não sei o que lá, uma série. Então, é ideal ela pensar em coisas que ajudem ela a ter um movimento, pode ser até uma simples caminhada, mais consciente, respirando, como por exemplo um tai chi, uma yoga, um yang kun, que vão ajudar a pessoa a respirar, a se concentrar, a fazer movimentos mais leves com o corpo, de forma que ela movimenta o Ti do corpo dela, mas não exaure a energia dela. Ela consegue até sair muito bem. Ela consegue sair melhor do que entrou. Então, para quem tem muita deficiência de Ti, está no estado de exaustão, exercícios que movimentem, que você respire e que você mentalmente consiga ter mais concentração, vai te ajudar muito também, tá? Alguns exemplos aqui de motivação que eu gosto bastante. Por exemplo, esse indiano, né? Ele já faleceu com 114 anos, né? Bastante tempo, em 2025. E ele começou aos 89 anos correr primeira vez uma maratona aí. Foi uma questão de vida dele, né, de perdas, né, familiares. E aí foi uma motivação para ele entrar no esporte. Então, assim, imagina uma pessoa com 89 anos entrar numa corrida, é uma inspiração, né? Para a gente às vezes não desistir. Se você faz exercício, se você tem vontade de fazer, não precisa ser necessariamente uma corrida, uma maratona, mas algo simples que você pelo menos comece a fazer. É bem interessante a história, quem que tiver interesse, dá uma pesquisada nele, tá? E outra pessoa que eu acho muito inspiradora é a Sister Madonna. Ela, aos 84 anos, ela fez uma prova de Ironman. Ela é uma irmã, né? Uma freira, no caso. Conhecida aí como a Irmã de Ferro. Ela hoje ainda está viva, tem 95 anos para quase 96 anos. Ela ainda pratica atividades físicas, não mais como Ironman, mas ainda tem uma vasta atividade física que ela faz assim. Ela não ficou parada não. E é também uma pessoa inspiradora. Tá certo, gente? E a gente vai entrar agora em fatores mistos. Fatores mistos, agora voltando aqui, para a questão de trauma. E trauma aqui são traumas físicos que eu quero falar com vocês. Às vezes, pode acontecer uma situação, por exemplo, em que a pessoa chega com uma dor de cabeça bem localizada, bem pontual para você, em que você não consegue fazer uma correlação imediata, tão clara, que se tem uma relação com o fígado, vesícula biliar, nem o meridiano que ele está passando aquela dor. Mas conforme você vai avaliando o histórico de vida dessa pessoa, ela fala que teve uma queda muito grave ou teve um acidente de carro e que bateu sim a cabeça. E aí dali você já entende que foi um trauma mais severo. E por ser um trauma mais severo, a dor muitas vezes ela vem mais para frente, tá? Depois de uns anos, ou ela até começa e depois melhora, mas depois ela volta de novo, porque ocorreu uma estagnação de chuê de sangue ali local, tá? E aí, o que a gente faz dentro da medicina chinesa? A gente busca, através de pontos locais e movimentando com o tempo aquela energia, aquele chi que está ali parado, tá?
Então, os traumas físicos dentro do diagnóstico faz você entender, às vezes, algumas dores que a pessoa possui. Então, você pergunta, você caiu? Você teve algum acidente grave? O que aconteceu na sua vida? Às vezes, ela não vai interligar que aquela dor de cabeça tem a ver com um acidente que ela teve. Às vezes, ela vai lembrar do joelho, que doeu mais do que a cabeça. Mas para você vai fazer sentido quando você faz uma avaliação mais profunda aí. Tem os traumas mais simples, né? Por exemplo, eu bati, tava num esporte, tive uma queda, coisas mais do dia a dia, que sim, aí geram dores mais agudas, são a estagnação de ti, que em poucas sessões você consegue recuperar. Mas os traumas severos, geralmente a recuperação é lenta, porque uma estagnação de sangue demora muito mais tempo de você ir resolvendo do que uma estagnação de ti, tá? Bom, que eu já comentei com vocês, finalizando aqui, fatores mistos, parasitas e venenos também estão dentro da visão da medicina chinesa, mas não existe uma discussão aí profunda sobre esses fatores, pois eles próprios são as causas da patologia. No entanto, a MTC coloca que a dieta é um fator que pode colaborar para o agravo, já que o consumo excessivo de alimentos gordurosos e doces acarreta em umidade e torna o terreno favorável aí para esses parasitas e venenos se reproduzirem, tá? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse conteúdo, me acompanhe aqui, tá bom? Muito obrigada!